E aí, meu povo, então, voltei aqui para nossa aula agora, só que de lipídios, continuando aquela nossa revisão de bioquímica, aquela nossa revisão prática e objetiva, ok? Certo? Concordam comigo? Então, simbora, vamos nessa, que a gente não pode perder tempo. Seguinte, para falar de lipídios, eu quero que vocês façam uma associação... Ah, meu Deus do céu, vai sair! Uma associação bem clara. Lipídio, gorduras. Professor, por que essa associação? Os dois são a mesma coisa, tá? Lipídio e gordura é todo um trem só, ok? Sem segredo. Então, assim, lipídio, ele vai ser um tipo... Os lipídios seriam as gorduras, no caso, tá? Embora eles possam ter variações dentro da composição química e estrutural dos mesmos, eles seriam, basicamente, as gorduras como nós conhecemos. Nessa definição das gorduras, inclusive, eu vou pedir que vocês possam defini-las em 3 tipos básicos, tá? Eu teria as gorduras insaturadas, um exemplo aqui, ó. Geralmente elas são de origem vegetal, são gorduras mais leves e vão se comportar em estado líquido ao meio natural. Um exemplo aqui seria esse azeite, tá? Teria as gorduras saturadas, que são aquelas gorduras que vão se comportar em estado sólido e em geral elas vão ter origem animal, ok? Em geral elas têm origem animal, ao contrário da outra que tem origem vegetal. Um exemplo eu coloquei aqui é a manteiga, que a gente come todo dia, ela é gordura do leite. O leite vai fazendo uma nata, junta uma gordurinha assim em cima, aí você pega, bate aquilo ali e faz manteiga. Eu vou mandar um vídeo pra vocês de como é que faz manteiga. Seguinte, vocês não vão mais comer manteiga depois dessa, mas faz parte. É gostoso. Seguinte, continuando aqui, falei de 2 tipos de gordura. Insaturada e a gordura saturada. Tem uma outra gordura que vai ser a gordura trans. Como que é essa gordura trans, professor? Estão vendo essas duas aqui, essas bonitonas? Não, eu fiz a manteiga errada. Aí, estão vendo as duas? Seguinte, essas duas gorduras, quando passam por algum processo de aquecimento, por algum processo de transformação, elas vão se transformar em gorduras trans. Essas gorduras trans são as famosas gorduras que causam aqueles ataques cardíacos, se acumulam nas nossas artérias, se acumulam nos pneuzinhos aqui ao longo da vida, né? Todo mundo tem, faz parte da vida isso. Mas essa gordura não é tão benéfica para o nosso corpo, não. Tanto que não é nem recomendado que você a consuma. Mas nós somos teimosos. Por quê? Essa gordura trans é tão mala que o sabor dela vicia, cara. Por incrível que pareça, esse negócio vicia. Então você acaba consumindo muito. Um exemplo, aquele hambúrguer lá que eu comecei a atacar na outra aula, já está aqui pela metade. Essa gordura trans vai estar presente nesse tipo de alimento, vai ser rico em gordura trans. Ela, inclusive, pode ser usada até como conservante de alguns alimentos, dentre eles alimentos que vocês nem desconfiam, como, por exemplo, biscoito recheado, alguns biscoitos industrializados, bolachas também, biscoito amanteigado. Todos eles vão estar ricos em gordura trans, é isso que dá aquele caráter de longevidade para o produto, aquele sabor mais macio, mais crocante também, ok? Uma coisa que você pode levar em consideração sobre essas gorduras é o seguinte: a gordura trans, ela vai se acumular aí nas suas artérias, ela não é benéfica, em compensação, as outras são, mas na dosagem exata, principalmente a gordura insaturada. Você precisa de gordura insaturada sim, jovem. Professor, aonde que eu vou usar lipídio, gordura na minha vida, no meu cotidiano? Primeiro, você tem que ter uma reserva de gordura para manter a temperatura do seu corpo. Não estou falando para você ficar obeso, não é nada disso não. O que eu estou falando é que você tem que ter um pouco de gordura para manter uma temperatura estável no seu corpo, tá? Quem tem uma gordura um pouco mais baixa vai ter uma sensibilidade maior à temperatura. E outra, uma coisa extremamente básica. Lembram da membrana plasmática da célula? Então, essa membrana plasmática, ela vai ser formada de quê? Fosfolipídios, ou seja, moléculas de fósforo e lipídios. Então você vai ter que ter lipídios ingeridos aí no seu dia a dia para que você possa estruturar sua própria célula, na verdade, tá? Então os lipídios são fundamentais para nós. Uma coisa interessante é que esses lipídios vão estar em tudo, viu, gente? Até numa fruta que você come vai ter lipídio também. Castanhas vão ser ricas em lipídios, óleos essenciais de outros alimentos também. Então, assim, tudo você vai ter lipídio. Praticamente tudo que você come vai ter um pouco de lipídio. Aí cabe a você descobrir se esse lipídio é bom ou ruim. Professor, como que eu sei exatamente? Geralmente alimentos que são de origem mais natural, sem conservantes, ou alimentos mais simples, mais próximos do seu formato original, digamos assim, como por exemplo, algumas sementes de avelã. Elas não vão ter, algumas castanhas no caso, né? Elas não vão ter um índice de gordura ruim para você não. Agora,
come um punhado de Nutella, que é avelã triturada, extremamente industrializada, com um monte de coisa, aí, moleque, você vai estar ingerindo lipídio pra caramba. Já não é tão legal pra ti, não. Então evitem esse tipo de coisa. Sei que é difícil na quarentena, gente, mas vamos dar uma segurada aí nos lipídios, ok? Nos doces também. Já já eu chego nos doces, aguenta aí. Seguinte, esses lipídios também podem ser glicerídeos, tá? Que vão estar atuando na composição de, como é que eu posso dizer pra vocês? Óleos e gorduras, na verdade. Óleo e gordura vai ser o glicerídeo. Podem ser também esteroides, que vão estar atuando na função hormonal, tá? Então, esteroides vão estar ajudando na formação de hormônios de vocês, mas a base também é um tipo de lipídio. Carotenoides, que seriam os lipídios que vão estar ligados à pigmentação. Um exemplo seria a coloração laranja da cenoura. Ela vai se dar pelos carotenoides, ok? Você vai usar isso na sua alimentação também, no seu metabolismo, enfim. E uma coisa legal que também teria seriam os cerídeos, que eu não falei ainda. Os cerídeos são as famosas ceras que são formadas no corpo para impermeabilizar alguma região que precise ou para servir de proteção também. A cera do ouvido aqui, por exemplo, se eu coçar meu ouvido aqui e sair cera, seriam os cerídeos, mas não vai sair não, que eu limpei, tá? Tá limpinho. Enfim, entenderam a função básica dos lipídios? Para resumir, para deixar bem claro, para deixar objetivo para vocês. Lipídio são gorduras que vão estar basicamente divididas em gorduras insaturada, saturada, opa, quase foi o dedo errado, não pode, né? Gorduras insaturada, gordura saturada e a gordura trans, que vai ser a gordura que vai fazer mal pra gente. Mas, infelizmente, nós comemos dela, porque é gostoso. Fazer o quê, né, gente? Só dá uma segurada. Não vai comer em excesso, não. Esses lipídios também podem estar sendo definidos em como? Se eu fosse uma classificação mais bioquímica, assim, de fato. Em glicerídeos, que a gente falou, né? Que seriam os próprios óleos, na verdade. Esteroides, formação hormonal, pode falar hormônio praticamente, tá? E carotenoides, que seriam as pigmentações, né, mais avermelhadas, mais alaranjadas de legumes. E, por fim, os próprios cerídeos também, que é a cerinha do ouvido aqui, como a gente já havia falado antes. Entenderam? Dúvidas? Pânico? Desespero? Creio que não. Então, aqui a gente fecha essa revisão de lipídios. Agora, continua aqui no canal que vocês já vão ser direcionados para a próxima aula, tá? A próxima aula, inclusive, é sobre o quê? Sobre o quê? Proteínas. Até mais, gente!